Vamos lá. Bom, meu povo, nós paramos aqui então no terceiro par craniano, o nervo oculomotor, certo? Então o nervo oculomotor, ele faz parte do ATOA. Né? Então, a ATOA, ele é esse daqui, ó. Terceiro par craniano. Esse ATOA aqui foi aquele macete que a gente aprendeu na última aula, dos nervos cranianos que são exclusivamente eferentes, exclusivamente motores. Então, o nome dele, né, como já é dito, óculo motor, motoricidade de olho. Tá? Bom, então vamos lá. O nervo óculo motor tem o componente eferente somático. Por que eferente somático? Porque ele vai inervar a musculatura estriada esquelética miotômica, que tem origem nos somitos. Né? Então, essa musculatura aqui, ó, que a gente consegue observar tanto nessa imagem aqui de cima, quanto nessa imagem de baixo, é toda musculatura de origem miotômica. Tá? Olha lá. Esses músculos aqui responsáveis pela movimentação do bulbo ocular ou do globo ocular, é a mesma coisa. Então, quais são os músculos desses aqui que são inervados pelo nervo oculomotor? Antes da gente ver os músculos do oculomotor, vamos conhecê-los individualmente. Ó. Essa imagem aqui, pessoal, tá? É uma vista lateral do globo ocular, tá, de um animal qualquer, onde a musculatura miotômica dos olhos está à mostra, tá? Ou a musculatura extrínseca do globo ocular está à mostra. Tá? Então, a gente observa aqui a musculatura, ó, tá, que são os 4 músculos retos. Nós temos um músculo reto dorsal, um músculo reto lateral, um músculo reto ventral e um músculo reto medial que está lá do outro lado. Tá? Então, aí em todos os pontos retos, tá, a gente tem musculatura. São os músculos que vão fazer a movimentação em ângulo assim, ó, reto. Ó. Abdução, adução, né? Elevação dorsal e elevação ventral. Tá? Bom. E nós temos também um par de músculos oblíquos, tá? Músculos oblíquos. Bom, aqui, ó. Os músculos oblíquos são o dorsal e o ventral, ó. Tá? O músculo dorsal e o músculo ventral, o oblíquo dorsal e o oblíquo ventral. Nessa imagem aqui de baixo, a gente já tem uma vista caudal. Aqui no olho, no globo ocular, a gente pode até utilizar anterior e posterior para essa região em específico. Então, é uma vista caudal ou posterior, onde observamos os músculos retos, ó, músculo reto dorsal, lateral, medial e ventral, e os 2 músculos oblíquos, o músculo oblíquo dorsal e o músculo oblíquo ventral. Tá? Olha lá. Ainda existe esse músculo aqui, né, que forma uma irradiação, né? Ele é um músculo esfíncter, porém, que se alonga caudalmente ao redor do nervo óptico, que é esse daqui de número 8. Esse músculo aqui é muito interessante, ele é exclusivo dos animais, tá? O ser humano não tem. Então, a gente tem aqui o músculo retrator do globo ocular ou retrator do bulbo ocular.
Ele serve para trazer o globo ocular para o interior da órbita, de forma bem sutil, não é muito não. Mas ele protege, quando ele traz o globo ocular mais para o interior da órbita, ele protege o olho dos raios solares. Quando, animais que, por exemplo, ficam muito tempo no sol, debaixo do sol, pastando, por exemplo, os equinos, né, os ruminantes, eles têm esse retrator do globo ocular aqui bem desenvolvido e é bem interessante a ação dele. E esse daqui, como eu já tinha dito, é o nervo óptico, né, que fica bem ali no meio. Desses músculos aqui, então, povo, quais são os inervados pelo óculo motor? São a grande maioria. Então, a gente já vai deixar aqui destacado, ó. O músculo reto medial, músculo reto dorsal, músculo reto ventral. Esses dois músculos retos, vocês veem que só um não é inervado por ele, só o lateral. O músculo oblíquo ventral também, ó. Os dois ventrais, eles são inervados pelo óculo motor. Ainda tem um músculo, pessoal, que não está representado aqui nessas imagens, que é o músculo levantador da pálpebra superior, que é o músculo que mantém o animal com os olhos abertos. Tá? Tudo bem? Então, o músculo levantador da pálpebra superior também é inervado pelo óculo motor. Esses foram os componentes, então, o componente eferente somático dele, então a musculatura estriada esquelética, miotômica e de controle voluntário, né? A gente movimenta os nossos olhos quando bem queremos, os animais também. Tá? Então vamos lá. Esse óculo motor também tem o componente eferente visceral geral dele, pessoal. Então aqui nós temos musculatura lisa, que faz parte da composição do globo ocular, que é inervada por ele também, que é o músculo esfíncter da pupila e o músculo ciliar. O que seria o músculo esfíncter da pupila, meu povo? A pupila, deixa eu colocar ela aqui para vocês, ó. A pupila, pessoal, é essa abertura. A pupila é uma abertura por onde a luz passa da parte externa, né, do ambiente externo, para o interior da câmara dos olhos. Então, ela é uma abertura que permite a passagem da luz. Ao redor da pupila, nós temos um músculo. Tá? Um músculo aqui, um esfíncter. Esse esfíncter aqui pode se manter relaxado ou contraído, levemente relaxado ou levemente contraído. Tá? Ele tem vários graus de contração, tudo dependendo da quantidade de luz necessária para se formar um melhor estímulo para o nervo óptico. Tá? Então, quem tem controle desse músculo aqui é o óculo motor com a sua parte eferente visceral geral. Tá? Se a luz do ambiente estiver diminuída no ambiente de penumbra, tá? O músculo esfíncter da pupila relaxa, permitindo que ela se abra mais, né? Fique uma abertura maior, para que o mínimo de luz do ambiente possa entrar no globo ocular para formar uma imagem melhor. Então, ele fica relaxado. Se a luz ambiental tiver em boa quantidade, ou se ela tiver até muito
exacerbada, com risco de lesionar a retina, que é onde ficam ali os receptores do nervo óptico, né, os fotorreceptores, o músculo esfíncter da pupila se contrai. Opa. O esfíncter da pupila se contrai, ó, fazendo com que o diâmetro da pupila diminua e a quantidade de luz que entre na retina, ali nas câmaras do olho, diminua também. Tá? Bem, então esse controle aqui é totalmente autônomo, né, gente? Isso é músculo liso. O músculo liso não é controlado de forma consciente. Tá? É um controle visceral. E ainda esse músculo, o músculo não, o nervo oculomotor, tem controle do músculo ciliar. O que seria esse músculo? Eu vou desenhar para vocês, aproveitando o desenho desse olho aqui. Colocar uma estrutura que tem lá dentro, tá, pessoal? Uma estrutura que tem lá dentro, que é uma verdadeira pedrinha. Tá? É uma pedrinha biológica, né, formada ali por proteína, também por alguns cristais de eletrólitos, tá? Que a gente chama de cristalino. Tá? Cristalino. O músculo ciliar, ele fica ao redor do cristalino. Assim, ó. É músculo ciliar porque ele parece, como ele é todo radiado, as fibras dele tomam um formato ali de raios de sol mesmo, ao redor do cristalino. Ele tem e as fibras musculares dele são bem visíveis, assim, o arranjo delas, né, que parecem uns cílios, parece até cílio postiço. Se a gente colocasse para comparar assim do lado, é por isso que é músculo ciliar. Esse músculo, pessoal, fica ao redor do cristalino, ajustando a posição do mesmo. Tá? Porque o cristalino serve para convergir melhor os raios luminosos que estão vindo do ambiente. Tá? Imaginem que a luz, eu vou colocar a luz de laranja porque de amarelo fica ruim de observar. Imagina que a luz está chegando, passa pela câmara anterior do olho, chega aqui, mas ela também vem daqui, ela vem de todos os cantos, mas num ambiente bem iluminado. Ela chega de várias direções ali, ó, no cristalino. Essa daqui ficou legal. Essa aqui não. Passar pela retina, né? Pela retina não, pela pupila, perdão. Tem que passar pela pupila para poder chegar até o cristalino. Então aqui, ó, a luz chegou, tá? E ela vai ser convergida. Esses raios luminosos eles vão ser unidos pelo cristalino, ó, e vão se transformar num raio mais concentrado aqui, ó, para eles poderem chegar agora sim lá na retina para gerar o impulso luminoso nos cones e nos bastonetes. Um cristalino serve como um prisma. Aí ele funciona como um prisma, convergindo esses raios luminosos. Tá? Aí o músculo ciliar fica aqui ao redor para ajustar a posição dele.
tá? Porque dependendo do ambiente, pessoal, a luz, os raios luminosos, eles podem estar vindo um pouco mais verticais aqui, tá? Ou eles podem estar vindo um pouco mais diretamente. Então, ele está sempre sendo ajustado, tá? Para poder melhor convergir esses raios luminosos para a retina. Então, esse é um músculo ciliar, dá suporte ao cristalino. Nervo óculo motor também, músculo liso. Próximo nervo. Tá? O próximo nervo, povo, é o nervo troclear. O nervo troclear, pessoal, é um nervo muito fininho, muito pequenininho, tá? Ele é um único nervo craniano que tem origem dorsal no tronco encefálico ali. É o único, tá, povo? Ele tem origem lá dorsalmente no mesencéfalo, na região do mesencéfalo, tá? E ele vai descender, povo, ó, lateralmente aqui, entre o cerebelo, o lobo piriforme e a ponte, aparecendo aqui, ó, número 4. Então, ele, na verdade, está vindo lá de dorsal, da face dorsal. Tá? Essa é a origem aparente dele. Qual que é a origem real? O nervo troclear, ele só inerva um músculo, tá? Então, ele é um nervo muito simples, que só tem um componente, tá? E ele tem a sua origem real lá no mesencéfalo, tá, meu povo? Lá no mesencéfalo, no núcleo do nervo troclear, certo? A origem aparente dele, que é a que a gente tem mais dificuldade de ver, porque tem que ser numa vista dorsal, é no véu medular rostral. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Deixa eu ver se tem. Eu não sei se nessa aula aqui tem vista dorsal, não tem, né? Tá, calma aí. Se a gente pegar essa região aqui do mesencéfalo, né, e fizer um corte transversal aqui, ó. Deixa eu botar de verde claro. E fizer um corte transversal, né, e mais 2 cortes aqui oblíquos, retirando o mesencéfalo, um bloquinho de mesencéfalo daqui da peça, a gente acaba tirando um pouquinho do diencéfalo também, sem problema nenhum. Tá? A gente vai ver isso daqui, ó. Tá? Eu coloquei aqui, eu sei que tá parecendo uma carinha, mas acaba parecendo mesmo até na peça. A gente já riu muito disso daqui nas aulas, né? Quem que eu desenhei aqui são os 2 colículos rostrais e os colículos caudais. Lembra a carinha do ET que eu sempre falo? Então, esses 2 aqui são os colículos rostrais. É o teto, né?
folículos rostrais, aqui os folículos caudais, e aqui é o aqueduto mesencefálico. Ali, tá? Esse é o aqueduto mesencefálico. Aí agora eu vou desenhar de amarelo de propósito, eu quero que seja bem clarinho mesmo. Na região aqui do aqueduto mesencefálico, meu povo, a gente tem a tela. Há uma tela de células ependimárias, que são responsáveis ali pela produção e filtração do líquor. Essa região que é muito fininha, essa estrutura, a gente chama de véu medular. Tá? Véu medular. E é justamente nessa região que nós temos a origem aparente, aqui é a emergência, ó, bem próxima aqui do aqueduto mesencefálico, do nervo do par, né? De nervos trocleares, tá? O direito e o esquerdo. Por isso que a literatura diz que a origem aparente dele é no véu medular rostral, justamente aqui. Aí ele faz isso, ele começa dorsal, e segue ventralmente, tá? Ele segue ventralmente aqui, ó. Eu tô colocando as setinhas, aquela ali não ficou legal, não. E segue ventralmente, ó. Tá? Aí, a parte que a gente enxerga dele é essa daqui. São essas aqui, né? Lá, quando ele sai ali ventralmente. Perfeito. Origem óssea, pessoal, fissura orbitária, assim como o nervo oculomotor, tá? Nessa vista lateral aqui da cabeça óssea do cão, essa estrutura, esse forame aqui bem grande, de número 53, fissura orbitária. Aqui, ó. Essa é aquela imagem que eu mostrei na última aula, para mostrar o nervo oculomotor, né? Que a gente tem uma vista dorsal do assoalho ósseo aqui do crânio. Então a gente consegue ver aqui a lâmina crivosa do etimoide ali mais rostralmente, aqui um pouco mais caudalmente os dois canais ópticos com os nervos ópticos passando, e aqui um pouco mais caudolateralmente a fissura orbitária, que é esse forame aqui. Olha aqui o nervo troclear, povo. É esse aqui. Ele passando pela fissura orbitária para poder alcançar o único nervo, tá, que ele faz ali a inervação, que é o único nervo, não, o único músculo, perdão, povo. Tá? O único músculo que ele faz inervação, tá? Que é o músculo oblíquo dorsal. Então, esse aqui, número 1 nessa vista, e o número 6 nessa outra vista, ó, é o único músculo que ele faz inervação. Ele é esse nervo aqui, ele só tem esse componente diferente somático. E ele
vai inervar o músculo oblíquo dorsal, que tem essa característica bem peculiar, bem peculiar. Presta atenção, meu povo. Nessa região aqui medial da órbita, tá? Nessa região medial da órbita aqui, a gente encontra uma estrutura óssea que é como se fosse uma alça mesmo, uma alça, uma roldana, tá? Uma roldana, que a gente chama de tróclea, é uma tróclea. Tá? É uma tróclea. Logo, quando o músculo oblíquo dorsal é estimulado pelo nervo troclear, por isso que o nome dele é troclear, por causa dessa tróclea, né? Ele contrai, tracionando o globo ocular dorsalmente, porém de forma oblíqua, para o direcionamento aqui medial, ó. Tá? Então ele faz isso daqui com o globo ocular, né? Esse movimento que eu vou colocar de laranja, isso aqui, ó. Né? Ele rotaciona o globo ocular, dorso medialmente. Essa tróclea aqui auxilia o músculo oblíquo dorsal a desempenhar menos força, né? Funciona realmente como uma roldana de elevação. Certo? Esse aí é o nosso querido músculo oblíquo dorsal. Povo, vocês têm dúvida? Eu acabei não botando o chat aqui, deixa eu pôr. Tá tranquilo? Peraí que tá muito baixinho. Peraí. Não sei se é porque é baixinho. Não, tá tão baixinho. Vocês falaram que tá tranquilo ou alguém falou que tá com dúvida? Fala um pouquinho mais alto, faz favor, gente. A Samara falou ali que tá tranquilo no chat. Professora, Oi, Júlia. ele é somático, né? Faz interação com o meio externo, mas assim, ele faz qual movimentação de rotação do olho? É, Ele ajuda a virar o olho? ele ajuda a fazer esse movimento aqui, ó. Olha, Ah, entendi. entendeu? Aham. Quando ele traciona esse daqui, ou então esse, ó. Porque, na verdade, nenhum desses músculos do olho ali, ele atua sozinho, né? Nenhum. Todos eles atuam em conjunto, um equilibrando o movimento do outro, ou complementando o movimento do outro. Tá? Os músculos retos fazem os movimentos angulares, né? Uhum. Os movimentos de abdus, adução, abdução, ó, elevação dorsal e elevação ventral. São esses movimentos aqui, retinhos. Os músculos oblíquos já fazem, A ó, esses rotação. aqui, é a rotação. Ó, tá? Entendi. Se eles atuassem sozinhos, eles iam só fazer isso com o globo ocular, né? Ó. Uhum. E isso não existe. Ninguém consegue fazer isso com o olho, nenhum olho faz isso, assim, não em mamífero, né? A gente não é camaleão, né? Se fosse camaleão que faz isso, né? A gente não consegue, nem os nossos animais domésticos aqui fazerem isso, né? Então, esse tipo de movimento é coordenado junto com os retos. Ah, eles não Entendi. conseguem atuar sozinhos, mas é bem interessante. Depois eu vou mostrar para vocês ali um esquema. Deixa eu só colocar aqui o chat, porque eu fico incomodada de não estar com o chat aqui.
Ah, tá. Isso aqui eu tinha bugado. Pronto. Agora sim. Belezinha. Vamos lá, vamos falar do nervo abducente. Ai, Gabriela, mas cadê o nervo trigêmeo? O nervo trigêmeo, você pulou ele, você foi do quarto para o sexto par craniano. Isso daqui tem razão de lógica, tá, pessoal? Porque o nervo abducente também movimenta alguns músculos ali extrínsecos do olho. Então, como ele está ali no mesmo métier, ali, no mesmo conjunto do trocleário e do óculo motor, eu sempre coloco primeiro do que o trigêmeo. Antes do trigêmeo, porque o trigêmeo ele já não tem muito a ver com esse tipo de movimentação. Ele já é a parte ali mais sensitiva e tudo, então vamos para o abducente primeiro. Meu povo, à toa, né? Olha lá. À toa. Ó, troclear já foi, o óculo motor já foi, e agora o abducente. Tá? Faltam só esses outros dois aqui, que estão bem mais lá para frente, que são o acessório e o hipoglosso, que são o 11º e o 12º. Então, eles estão lá na frente, tá bom? Então, por eles estarem ali no macete do à toa, né, por esse nervo aqui estar no macete do à toa, nós sabemos que ele é exclusivamente eferente, exclusivamente motor, né? Então, vamos lá. Esse daqui, povo, já tem origem real lá na ponte, tá? Ele existe um núcleo, tá? O núcleo do nervo abducente que fica aqui no interior da ponte, tá? Na região ali do tegumento da ponte, uma parte ali mais dorsal, tá? O núcleo do nervo abducente. E a origem aparente dele já é bem mais caudal do que a do nervo troclear, ó. Tá? Ele tem origem aqui, ó, no sulco bulbopontino. Tá? No sulco bulbopontino, ali entre os corpos trapezoides e as pirâmides bulbares. Deixa eu botar aqui. Tá? E o sulco bulbopontino. Exatamente aqui, o nosso nervo abducente. Vocês veem que ele é fininho, embora ele seja mais calibroso, né, comparado aqui do que o nervo troclear, porque ele já faz a inervação de pelo menos 2 músculos. Depende da espécie, mas pelo menos 2 músculos. E a origem óssea, fissura orbitária também, número 53. Como eu disse para vocês, tem um monte de nervos que passam por esse forame, um forame grande ali da cabeça óssea. Ali, ó. O nervo abducente, pessoal, ele é o mais medial, tá? Que está passando aqui na fissura orbitária, ele ali, ó. Vocês veem que ele tá ventral aqui, ó, ventromedial ao nervo óculo-motor, que é bem grande, né, bem calibroso. E ele está passando aqui mais medialmente para alcançar o músculo reto lateral, que é daquele conjunto dos retos ali, é o único inervado por ele, tá? E o músculo retrator do bulbo ocular. Tá? Então, ele inerva esses dois aí. Povo. Ah, tá. Susto. Pensei que era o ventilador aqui. Um barulhão de obra lá fora. Susto. Concentrada, né? Não se assusta. Bom.
Então, ele vai inervar esses dois músculos aqui, pessoal. Por que é nervo abducente? Por quê? Porque ele faz movimento de abdução do globo ocular. Então, a nossa capacidade, a nossa e a dos animais aí, de olhar para o lado, de dar aquela olhada clássica aqui de canto de olho, é por conta do nervo abducente. É ele que faz essa abdução, então. Esse é o músculo reto lateral, ó. Então, é inervado pelo abducente. E o músculo retrator do bulbo ocular, que é esse de número 7 que eu falei, que é responsável por trazer, né, retrair o globo ocular para o interior da órbita em locais de muita claridade, né, animais que ficam muito expostos ao sol para proteger o globo ocular desses raios solares, né? Então, eferente somático, gente. Beleza? Então, vamos lá. Esses desenhos esquemáticos aqui são para a gente ver quais são os eixos aqui de movimento, né, dos globos oculares com a ação dos músculos. Então, ó, esse daqui seria, povo, um olho esquerdo de um gatinho. Vamos colocar de um gatinho, né? Porque a gente tem aqui uma pupila fendadinha. Então, um gatinho. O olho esquerdo dele é uma vista, ele está olhando para vocês. Então, seria uma vista anterior ou vista rostral, tanto faz. Olha lá, os movimentos que podem ser feitos. Lateral, dorsal, medial, ventral, né? Cada um aqui correspondente à ação de um músculo reto. Né? E aqui, ó, músculo oblíquo dorsal e o músculo oblíquo ventral. Ó. Tá? Os movimentos, ó, em angulação reta, dorsal e ventral, medial e lateral. Esses são os músculos retos que eu estou mostrando, né? Ó. E os movimentos de rotação, que são aqueles que eu estava falando com a Júlia ali. Ninguém tem capacidade de fazer esse movimento aqui sozinho, de rotacionar o globo ocular assim. Né? Inclusive, isso daqui provocaria a torção do nervo óptico e dos vasos, né, que estão chegando até o globo ocular para poder nutri-lo. Né? Não dá, não tem como. Tá? Então, a ação dos músculos oblíquos dorsal e ventral são combinadas com a dos músculos retos. Né? Então, o movimento é esse, né, meu povo? Assim. Tá? Ou assim, né? O movimento não é de rotação, o movimento é de angulação, né? O movimento é de angulação ali, o dorsal ou ventral, tá? Por favor, não tem como fazer isso daqui com o ocular. Vamos lá. Vou falar das considerações clínicas que são muito legais, são muito interessantes. Aqui a gente tem o nosso gatinho, né, ó. Esse gatinho do desenho aqui de cima, o maior gatinho, é perfeitamente saudável. Tá? Então ele está olhando para vocês, tá? Até com a linguinha de fora aqui, muito bonitinho. E o legal desse esquema, eu gosto muito, é que nós conseguimos ver aqui, ó, no esquema, né, as inserções desses músculos todos. Tá?
Olha que legal ali o músculo oblíquo dorsal passando pela tróclea, ó. Essa tróclea aqui que é proporcionada pelo osso frontal, tá? Olha lá. Legal. E mais os outros músculos. E nesse desenho esquemático também tem toda a inervação, tem todo o esquema aqui de inervação dessa musculatura. Vamos lá. Povo, estrabismo. O estrabismo ocorre devido à falha da inervação da musculatura ou então de algum defeito primário na mesma. Tá? Esse defeito pode ser congênito ou adquirido. Tá? Aqui a gente está falando sobre o estrabismo de origem nervosa, tá? Um estrabismo periférico, né, de origem nervosa, então. Tá? Povo, olha aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse gatinho aqui de letra B. Esse gatinho está apresentando o estrabismo lateral. Tá? Lateral. Povo, que lesão esse gatinho estaria apresentando? Em qual dos nervos que a gente estudou aqui? Seria o nervo oculomotor, o troclear ou o abducente? Oculomotor, troclear ou abducente? Bom, bastante interessante. Tá? Se esse... Alguém quer falar? Seria o abducente? Então, olha só. O abducente é responsável justamente por esse movimento aqui, não é isso? Uhum. Né? Ele faz a abdução do globo ocular, então o animal consegue olhar para o lado, para a lateral. Tá? Mas se esse animal aqui está conseguindo olhar para o lado, aliás, ele só está olhando para o lado nesse momento, né, porque ele está estrábico, significa que esse músculo, esse nervo abducente, ele está funcionando. Entendeu? Se ele está conseguindo realizar o movimento, o músculo reto lateral, ele está funcionando, ele está contraindo. Então, abducente, está tudo bem, está saudável. Nesse caso aqui, nós teríamos um problema, né, uma denervação do músculo reto medial. Tá? Músculo reto medial. Que é inervado por quem? O oculomotor? Oculomotor. Isso aí. O oculomotor. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma lesão no óculomotor. Tá? No óculomotor. No caso, no ramo do óculomotor que inerva o músculo reto medial, tá? Porque se fosse uma lesão no nervo óculomotor como um todo, não seria só esse sinal aqui, de estrabismo. Tá? Teria que lesionar os outros músculos que ele inerva também. Tá? Então, a gente teria alteração em pupila, alteração em pálpebra. Não teria só o estrabismo lateral. Então, seria só nesse ramo do óculomotor que vai para o músculo reto medial, tá? E esse aqui, o C, o gatinho C. Esse daqui já tem um estrabismo medial, ó. Estrabismo medial. E qual que seria o nervo lesionado agora aqui? O abducente. O abducente. Isso aí. Perfeito. O nervo abducente está lesionado, né, porque ocorreu aqui uma flacidez, uma paresia do músculo reto lateral,
fazendo com que somente o tônus aqui do músculo reto medial tracione o globo ocular para medial. Bom, então é isso aí, perfeito. E esse de letra D? Ó, esse já eu sei que já é um pouquinho mais difícil, mais complexozinho, né? Músculo oblíquo dorsal. E o músculo oblíquo ventral. Professora, Eu. nesse caso só estaria funcionando o troclear, né? Tipo, o problema poderia ser no abducente e no oculomotor, né? Nos dois, será? Não, nesse caso aqui, não, nesse caso, olha só, o que acontece? Eu estou colocando aqui para poder ilustrar. Vou até colocar a pupila do gatinho aqui, ó. O músculo oblíquo dorsal, ele faz esse movimento aqui, ó. Onde ele traciona, né? Faz isso. Né? E o músculo oblíquo ventral faz o outro movimento, é esse daqui. Tá? Se o nervo troclear tiver lesionado, tá? Se ele tiver com lesão, o movimento que o globo ocular vai apresentar vai ser justamente esse daqui, ó. Entendeu? Vai ser o movimento contrário, tá? Olha só, eu não tenho a inervação do olho aqui, a inervação não, a musculatura do olho aqui, ó, fazendo isso. Ó. O músculo. É esse músculo aqui, ó. Olha ele. Se ele não estiver funcionando, o globo ocular tende a rotacionar, ó, para medial. É o que está acontecendo aqui. Então, no caso, os dois músculos oblíquos dorsais não estão funcionando. Estão em paresia, que a gente diz, né? Flácidos, em paresia, porque o nervo troclear foi lesionado. Né? Isso daqui é bem característico. Quando acontece a falta de tônus, né, do nervo não, do músculo oblíquo dorsal, o olho ele realmente rotaciona na órbita. Tá? Porque acaba que o músculo oblíquo ventral, com o tônus dele, ele acaba rotacionando o globo ocular lá dentro. Não tem nem como os músculos retos impedirem isso. Isso aqui é até perigoso. Esse tipo de estrabismo ele é até bem difícil a gente ver.
Eu, pelo menos na clínica, nunca vi, eu também nunca ouvi relato de nenhum colega meu neurologista falando sobre isso. É estrabismo rotacional que a gente fala. Você entendeu? Por que deu essa. Por que o animal ficou assim? Sim, entendi. Entendeu, né? Mesmo assim, não, todo mundo entendeu, gente? Esse estrabismo rotacional aqui? Assim, né? Então tá ali, ó. Os gabaritos para vocês. Das lesões aí correspondentes. E esse gatinho aqui que tá parecendo até o gato de botas, né? Do Shrek. Tá apresentando uma midríase persistente, né? Mesmo que a gente pegue e coloque esse gato aqui num quarto com a luz acesa, com uma luz branca acesa, janela aberta, vindo luz lá de dentro, vindo luz lá de fora, perdão, e lá de dentro também, com a luz artificial, ele fica com a pupila assim dilatada, em quadro de midríase. Qual lesão? Qual nervo está lesionado aqui? Qual dos três aqui? O... Quer falar? Seria o oculomotor? É ele mesmo. Isso aí, é o oculomotor. Tá? O músculo esfíncter da pupila perdeu a inervação. Tá? No caso aqui, é até uma lesão bilateral, né? Motor, terceiro par craniano. E pitose. Pitose é a pálpebra caída, vulga pálpebra caída. O músculo levantador da pálpebra superior também está flácido aqui no caso desse gatinho. Qual nervo lesionado? Qual dos três? De novo, o óculo motor, né? De novo, o óculo motor. Gente, o óculo motor é o principal. Ele é o principal, ele inerva a maioria dos músculos ali. Então, a maioria das lesões vai ter origem nele mesmo, por conta disso. Vamos falar do nervo trigêmeo, pessoas. Agora sim, a gente chega aqui na parte sensitiva da cabeça, né? Sensibilidade somática ali da cabeça. O nervo trigêmeo é muito grande, pessoal. Ele tem origem real no tronco encefálico inteiro. Todo. Ele vem aqui do mesencéfalo até o bulbo com seus núcleos. Ele é muito grandão. A origem aparente é entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Então ele está aqui, ó. Nosso querido nervo trigêmeo, esse aqui. Vocês veem que ele é um nervo bem espesso, né? Ó. Por que é nervo trigêmeo? Por que esse nome? Porque ele se divide em 3 ramos principais. O ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Povo, se a gente for dividir a cabeça do animal em 3 secções dorsais, 3 cortes frontais ali ou dorsais. Deixa eu botar essa cabeça aqui. Imagina que a gente vai traçar essa região aqui, ó.
esse corte. Aí a gente faz mais um corte aqui. E um corte mais ventral ali onde tem a mandíbula. Então, seria uma região dorsal, uma região média, tá? E uma região ventral. Essa região dorsal aqui, da cabeça do animal, é inervada pelo ramo oftálmico. Tá? A região média, pelo ramo maxilar. E a região ventral pelo ramo mandibular. Tá? Então, região dorsal, média e ventral da cabeça do animal. A gente pode fazer isso com a nossa também. Tá? Então, o nervo trigêmeo é justamente arquitetado, a natureza sempre muito perfeita, para que ele possa se dividir aqui, ó. Cada ramo inerva uma parte, tá, desses cortes aqui dorsais, ó, da cabeça. Bom? Falemos de cada um deles, de cada um dos ramos. Ramo oftálmico, tá? Vai ter origem óssea na fissura orbitária. Fissura orbitária que é aquele mesmo forame que dá origem óssea ao óculo motor, ao troclear, ao abducente. Então ele está aqui, ó, passando. Tá? É esse ramo mais lateral aqui que está passando pela fissura orbitária lá, ele ali, ó. Ramo oftálmico. Olha aqui o trigêmeo na origem mesmo. Olha o calibre dele, ó. É, distribuição, um ramo, 2, 3. Então, esse é o ramo oftálmico. Bom, pelo nome, vocês já sabem que ele vai fazer a inervação sensitiva dessa região da órbita, né, da região aqui, da região frontal, essas adjacências aqui do olho. Por isso o nome oftálmico. Olha aqui o ramo maxilar, ó. Tá? Ele vai passar, gente, ele vai se originar, o ramo maxilar, por um forame aqui que a gente chama de forame redondo, tá? Forame redondo, na verdade, tá? O forame redondo fica interno, e a gente não consegue ver na cabeça óssea, se a gente pegar uma cabeça óssea de qualquer animal, qualquer mamífero doméstico nosso aí, a gente não consegue ver o forame redondo porque ele fica bem interno. Teria que serrar a região ali da fossa pitérigo-palatina, que é justamente essa daqui, ó. Teria que serrar a fossa pitérigo-palatina para a gente poder ver o forame redondo lá dentro. Então, a origem óssea que nós conseguimos observar ao dissecar uma peça, né, sem serrar os ossos, deixando os ossos íntegros, é o forame alar rostral. Tá? O forame alar rostral,
que é por onde ele está se manifestando, é por onde ele está saindo aqui, ó. E mais ventralmente, nós temos o mais calibroso dos ramos do trigêmeo, que é o ramo mandibular, tá? Que ele vai sair ali pelo forame oval. É o forame mais caudal aqui da região da fossa, tá? Então, oftálmico, maxilar e mandibular. Ali, ó. Esse desenho é ótimo, dá para ver muito bem isso aí. Aqui. Uma vista ventrolateral da cabeça óssea do cão com as origens as origens ósseas, perdão, dos nervos cranianos, né? Aqui o ramo oftálmico saindo pela fissura orbitária. Rostralmente, a fissura orbitária, a gente tem o canal óptico, por onde está chegando aqui o nervo óptico. Aí, junto ali com o oftálmico, passando pela fissura orbitária, a gente tem o óculo motor, o troclear, o abducente. Os dois estão passando juntos aqui. Caudalmente, ó, a fissura orbitária, a gente vê o forame alar rostral, que é aquele que eu falei para vocês, tá? Com a emergência óssea aqui do nervo maxilar. E o mais caudal, que é o forame oval, está permitindo aqui a passagem do ramo mandibular. Bem, dúvida em relação à origem desses ramos do trigêmeo? Eu posso colocar aqui também, povo, só para ilustrar onde que estaria o forame redondo, que foi aquele que eu falei, que é a real origem óssea do ramo maxilar, ó. Ele fica aqui dentro. A gente teria que serrar o canal alar, que é esse daqui, ó, essa placa. Teria que tirar isso daqui. Aí a gente ia ver o forame redondo lá dentro, que é por onde o maxilar realmente está saindo. Gabi, o que está escrito na parte do ramo maxilar? Só um minutinho, filha. Peraí. Deixa eu voltar ali. Aqui, ó. É porque vocês estão com o PDF. A imagem ficou por cima, né? Ficou assim, né? Tá bom. São só as origens ósseas. Nada. Nada. Falemos então, pessoas, dos componentes do nervo trigêmeo. Nós temos o principal, né, componente dele, que é o aferente somático geral, sensibilidade quase total da cabeça. Então, sensibilidade somática, toque, temperatura, dor, tá? A dor somática, a dor vindo da pele, da musculatura, dos ossos, tá? Dos dentes, tá? Vem tudo do trigêmeo, tá bom? Então,
É legal essa imagem, ó, esse bebê tá dando um beijinho aqui no cavalo. Então, o cavalo está sentindo o toque do bebê aqui, tanto nas narinas, né, quanto aqui na região frontal, através do nervo trigêmeo dele. Tá? Aqui nessa região frontal, através do ramo oftalmico. E aqui na região das narinas, através do ramo maxilar. Então, é aquilo que eu falei, aqueles cortes, aquelas regiões que a gente pode seccionar da cabeça. Aqueles cortes frontais ou horizontais, dorsais. O plano dorsal a gente tem vários nomes para ele, né? E o bebê, por sua vez, também está sentindo, né, o toque dele mesmo no equino através dessa inervação. Então, bem legal. E o eferente visceral especial. O eferente visceral especial está ligado à musculatura estriada esquelética branquiomérica. Aquela musculatura ligada aos processos viscerais. Né? Bom, no caso, são os músculos mastigatórios. São os músculos masséter, músculo digástrico, temporal, os músculos pterigóideos, todos esses músculos que fazem aí a movimentação da mandíbula, né? Tanto para mastigação quanto no nosso caso, né, do humano, eles são muito importantes por conta da fala. Eu, por exemplo, aqui estou movimentando demais os meus. Coloquei aqui esses dois animais se alimentando, esses dois cavalos, para a gente não esquecer desse componente. E qual dos ramos, né? Qual mesmo, que não tem mais de um. Qual dos ramos do nervo trigêmeo que tem esse componente eferente visceral especial? É justamente aquele que eu falei que é o mais calibroso, que é o mais espesso, que é o ramo mandibular. Ramo mandibular. Também, né, gente, a musculatura da mastigação ela está relacionada com a mandíbula, então só poderia ser o ramo mandibular, né? Aqui, ó. O que cada um dos ramos do trigêmeo faz a inervação? O ramo oftálmico, pessoal, é o que eu estava dizendo, que é esse daqui, ó. O ramo mais dorsal do nervo trigêmeo. Todos eles, pessoal, podem ser numerados dessa maneira, ó. Porque, como a gente aprendeu, o número do nervo craniano, né, na sequência ali, ele é sempre em algarismo romano. Então, ele está 5 em algarismo romano, porque o trigêmeo é o quinto par craniano. Quinto par craniano, primeiro ramo, aqui ó, em algarismo arábico, ramo oftálmico. Segundo ramo, ramo maxilar. Terceiro ramo, ramo mandibular. Então, assim que eles vão ser representados na grande maioria aí dos esquemas anatômicos. Então, aqui, ó, ramo oftálmico. Passando ali, então, pela fissura orbitária, ele vai inervar a pele dessa região aqui frontal, ó, a cabeça, ramo oftálmico. O seio frontal, tá? O seio paranasal frontal aqui também. O bulbo ocular, o olho, tá? E a mucosa da cavidade nasal. Tá? Essa mucosa aqui é mais caudal. Tá? Essa daqui que está próxima do osso etimoide. O maxilar. O que ele vai inervar aqui, meu povo? Pele. Tá? Dessa região aqui, ó.
Tá? Então, isso daí inclui a pele do nariz. Não. Vendo na gente aqui, ó, a pele do nariz. Tá? Ele vai inervar a pele também dessa região aqui, ó, dorso lateral da maxila. Tá? Palato mole, mais caudalmente aqui, o palato duro, lá na cavidade oral, né? E na faringe, na orofaringe, né? A mucosa nasal, também dessa região aqui, um pouco mais rostral, ó. E os dentes, tá? Povo, todos os dentes aqui da arcada superior são inervados pelo ramo maxilar. Então, vocês já devem estar imaginando que o pessoal que faz odonto veterinária tem que saber muito nisso aqui. O pessoal da odonto humana praticamente só estuda a cabeça da anatomia. Eles estudam de forma bem aprofundada, né, bem específica, a odonto humana. E a gente aqui, quando faz a pós-graduação em odontologia veterinária, a gente aprofunda também nessa anatomia da cabeça, né? Tem que ser feito. Porque o dentista, o profissional de odontologia, ele tem que saber toda essa inervação aqui, ó, para os dentes, para que ele possa anestesiar esses nervos, né? Para poder mexer nos dentes. Hã? Era isso mesmo que eu ia te perguntar. Aí, Uhum. no caso, por exemplo, da anestesia, ela é feita na musculatura e aí vai pro afeta os nervos, ou eles, tipo, em qual região localizada ali, mais ou menos? Então, na gente é mais fácil até, né? Porque a nossa cavidade oral aqui é mais palpável para nós mesmos, né? Então, deixa eu te falar. Você já fez algum procedimento dentário nesses dentes mais posteriores? Sim. Siso, Uhum. aqueles dentes molares, né? Lá, ou então os pré-molares ali que são mais posteriores, né? Quando você faz esse tipo de procedimento, se for, agora a gente está falando do ramo maxilar, Uhum. se for na arcada superior, não é nem o colega, né? É o dentista, né? A gente não está sendo atendido por colega de odontologia. Poderia até ser, né? Porque a anatomia é tão parecida. Tá? Mas, enfim, ele vai vir com a agulha, né? Com a seringa com anestésico, e ele vai pegar o seu palato duro lá na parte mais posterior. Ele pega ali, ó. Ah, qual que é o ramo do maxilar que ele está pegando ali? É o palatino. Uhum. Tá? Porque a gente está vendo o nervo trigêmeo se dividindo em três. Só que cada um desses ramos do trigêmeo se divide em vários depois. Tá? Então ele tem o ramo maxilar, ele tem um ramo palatino. Entendi. Tá? É o nervo palatino que ele pega lá. É um ramo do maxilar. Em cavalo, quando a gente vai fazer a retirada de um dente, esse daqui no caso é um cachorro, né? Mas eu posso ilustrar tranquilamente nele aqui também. Em cavalo, a gente costuma fazer a retirada de um dente que ele tem aqui, ó. Tá? Que é o primeiro premolar do cavalo. Quando ele nasce, tem muito cavalo que nem tem a emergência dele ali, a erupção dele, né? Primeiro premolar. Tá? Que o pessoal chama de dente de lobo. Gente, isso não é no cachorro, não, hein, por favor, tá? Isso é um cavalo que eu acabei. Imagina que esse aqui relincha agora, tá? Esquece que é um cachorro, isso é um cavalo, tá? Então, esse dente de lobo aqui, quando vai ser extraído no cavalo, vocês estão vendo que tem esse grande forame do osso maxilar, né? Chamado forame infraorbitário. Pelo infraorbitário está passando um ramo do ramo maxilar, chamado nervo infraorbitário. É ele aqui, ó. E é justamente ele que vai inervar esse dente. Tá?
Então, o colega vai palpar aqui, ó, rostralmente a crista facial, o nervo infraorbitário, né? É claro, o animal está sedado, está contido, e ele vai infiltrar, vai vir com a agulha aqui, ó, e vai infiltrar essa região ao redor do forâmio. Porque no cavalo esse forame é muito palpável através da pele. É muito fácil de palpar, porque ele é grande pra caramba no cavalo, né? O colega vai fazer aqui o bloqueio anestésico e esperar um pouquinho, né? Esperar o anestésico bloquear e pode começar a mexer para fazer a extração do primeiro premolar tranquilamente, não? O animal ali sedado e tudo bem. Bom. E o mandibular? Mandibular. Músculos da mastigação. Então, aqui ó, já é o eferente visceral especial. Vou até colocar um destaque. Tá? Então, músculos da mastigação. Essa é a parte eferente. E a parte aferente? Essa daqui, ó. Bochecha. Tá? A mucosa da bochecha. Tá? Pele da região ventral aqui da cabeça. A mucosa oral. Tá? A mucosa oral. Essa parte ventral aqui da mucosa oral. Imagina que você está tomando um sorvete, né? Igual aqueles cachorros lá do vídeo que eu mostrei. Aqueles dois. Você imagina que você está tomando um sorvete e sentiu o gelado do sorvete, essa sensação térmica, né, do gelo, você está sentindo através do ramo mandibular. Tá? A língua também é inervada nessa parte somática, né, de temperatura, dor, pressão, tá tudo pelo trigêmeo. Os dentes, tá? Ó. Os dentes aqui da arcada inferior, então todos pelo ramo mandibular. Essa região aqui também pode ser utilizada para os profissionais aí de odontologia realizarem os procedimentos necessários. A gente tem diversos ramos aqui que são pontos estratégicos para que eles possam fazer o bloqueio. E ainda vai ter a inervação do músculo digástrico, tá, pessoal? Que é um músculo também da mastigação, que é aquele músculo que possui um tendão de intersecção, né? Ó, aqui. Esse músculo aqui, né? Ó, que faz a abertura da boca do animal. Quando ele contrai os seus dois ventres aqui, ele faz isso, né? Ó. Tá? Então, ele é inervado também pelo ramo mandibular. E o músculo milioide, ele fica localizado aqui entre os dois corpos da mandíbula, fazendo o assoalho da cavidade oral. Tá? Deixa eu até colocar aqui para vocês, para a gente ver. E depois eu dou um intervalo. Para a gente ver com as considerações clínicas do trigêmeo, que são bem legais. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Vou colocar o cachorro. Ali, ó. Então, são esses dois músculos aqui, pessoal, que fazem esse assoalho da cavidade oral, dando suporte ali para a língua.
Olha ali o infraorbitário. Deixa eu botar aqui o trigêmeo só para vocês verem. Olha aqui. Aí o aplicativo só mostra na origem ele, não. Que a ramificação toda ia ficar gigante. Ali os 3 ramos dele, ó. Deixa eu botar aqui o sistema nervoso de volta. Olha ele ali nervando, ó, os dentes. Alveolar inferior, ó, a raiz dos dentes, ó. Professora, Eu. aí, por exemplo, no caso de anestesia, eles fazem perto da raiz do dente para pegar o nervo? Ou... Não, nem faz perto, não. Você faz o bloqueio que eles fazem é Uhum, nele mesmo. Não é em cima dele, né? É perto dele, porque aí acaba anestesiando todos os dentes aqui. entendi. É para ter certeza. Você, quando fez o procedimento, você fez em dente inferior ou superior? Eu fiz no inferior. Inferior? Você Uhum. lembra como é que foi a anestesia? Ah, eu lembro de não sentir mais nada, mas Você não lembra sei de não ao sentir. certo. Aham. Não Não, você não senti a lembra boca toda. onde que foi a picada, não? Você não lembra onde que foi a agulha? Ela Eu, vai. eu nem sei. Ele manda você abrir bem a boca, se bobear, bota até um abre-boca em você, Aham, né? E vem com a agulha lá atrás. aham, Ele manda você colocar a língua para lateral, sim. né? Para poder abrir espaço para ele. E ele vem lá nessa região sua aqui, ó. Hum, Nessa região aqui interna do ângulo da mandíbula, aqui, ó, que ele vem, ó, com a agulha. hum, Aí ele infiltra ali. Aí caramba. ele infiltra ali. Aí ele vai bloquear o nervo aqui. Aí, É, eu lembro que eu não senti é nem por isso a que você não, agulha. é por isso que você não sente a boca, porque ele bloqueia o nervo todinho. Inclusive, ele fica falando para não ficar mordendo a língua, né? Porque você não Né? sente, Não não sente sente ali. nada. Ah, não sente nada. Fica sem sentir mesmo. Tá? Esse nervo, se pegar bem, você realmente não vai sentir nadinha, nadinha. Ó. Aqui o nervo lingual, a parte do que inerva a língua, acaba pegando também um vizinho do outro, o anestésico acaba infiltrando para os dois, ó. Aham, Não sente nada, nem o que cachorro. legal. Olha lá. O... É muito interessante ali, ó, pro músculo milioide, ó. Ele ramifica muito, ó, pro masseter, pra musculatura da mastigação. O maxilar aqui. Ó, o infraorbitário, que eu mostrei ali na imagem.
alveolar. Como é que ele pega os dentes ali? Oftálmico. Ah, lá pro seio frontal, ó. Trigêmeo é muito grande, né? Olha só. Isso porque eu ainda não coloquei todos os ramos dele. O óculo motor, dá pra ver todo mundo aqui. Bom. Meu povo, vamos dar um intervalinho, são 9h50. Aí quando a gente voltar, a gente continua falando sobre o nervo trigêmeo com as suas aplicações clínicas aqui, que são bem interessantes. Depois a gente vai para os nervos ali que são, pô, eu adoro nervo facial, que também bem conhecido, né? Nervo vago, glossofaríngeo, são todos nervos ali que eu sou apaixonada. Então eu vou dar um tempinho aqui de 10 minutinhos para a gente tomar um café, fazer um pipi, beber uma água e a gente volta. Deixa eu parar a gravação.